O mundo assistia em choque em uma sessão extraordinária na madrugada de 1º de maio. O Congresso salvadorenho, onde Nayib Bukele tinha ampla maioria, votou pela destituição dos juízes da Suprema Corte, com uma votação esmagadora de 64 votos a favor e 19 contra. Em questão de horas, toda a Suprema Corte foi substituída. A mídia internacional gritou ditadura, ameaça à democracia, mas o que aconteceu depois calou os maiores críticos de El Salvador. O país que era conhecido por ser o mais violento do planeta agora tinha a menor criminalidade da América do Sul. E o próprio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mandou uma mensagem diretamente para Elon Musk. Para Trump fazer mudanças de verdade, os juízes corruptos precisam ser removidos. Sem isso, cada reforma será bloqueada nos tribunais. A mensagem viralizou rapidamente. Enquanto isso, no Brasil, o governo Lula infelizmente caminha na direção oposta e muita gente já começa a ficar revoltada e exige uma mudança drástica. O conselho de Bukele para Musk e Trump mostra uma verdade que o governo brasileiro se recusa a encarar. Nosso problema não é excesso de rigor, é um sistema que constantemente protege criminosos em vez de cidadãos comuns. E o contraste entre essas duas visões de mundo está prestes a mudar o cenário do mundo inteiro. O recém-impossado parlamento de El Salvador decidiu no sábado por 64 votos a favor, 19 votos contra e uma abstenção pela deposição dos 5 juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça sob a alegação de que eles violaram a Constituição contra as medidas que o presidente Nayib Bukele tentou implantar no país durante a pandemia. Em 2015, El Salvador era extremamente perigoso, com a maior taxa de homicídios do planeta. O país estava completamente controlado pelo crime organizado. A gangue MS-13 e Barro 18 controlavam a maior parte do território nacional. Crianças eram recrutadas à força, comerciantes pagavam impostos para gangues e qualquer resistência resultava em execução. Famílias se trancavam em casa assim que o sol se punha. Quem precisava sair à noite arriscava a vida. Os salvadorenhos viviam em um estado de medo constante. Nayib Bukele assumiu o governo com uma promessa prática: vamos acabar de maneira brutal com essa situação. Ele iniciou com operações policiais intensas, investimentos em equipamentos e aumento do efetivo policial. Mas logo descobriu que o seu maior obstáculo não eram as gangues, eram os juízes que os protegiam. Cada operação policial terminava seguindo o mesmo roteiro frustrante. Criminosos perigosos, muitos com dezenas de homicídios comprovados, eram presos pela manhã e soltos à tarde, muitas vezes por questionáveis irregularidades processuais ou falta de provas. Documentos secretos foram revelados mostrando que juízes recebiam propinas do crime organizado para liberar os chefes do tráfico. A polícia estava completamente desmoralizada. Um policial salvadorenho relatou: arriscamos nossas vidas para prender esses assassinos e os vemos na rua no dia seguinte rindo de nós. Essa situação parece familiar para qualquer policial brasileiro, não é mesmo? Bukele chegou a um ponto crítico. Havia tentado todos os caminhos tradicionais sem sucesso. Em 1º de maio de 2021, com o apoio de 67% do parlamento, tomou a decisão mais ousada da sua gestão. Removeu todos os juízes da Suprema Corte e substituiu com magistrados que estavam comprometidos com a segurança da população. Os novos juízes aplicavam exatamente as mesmas leis, só que sem utilizar interpretações criativas que beneficiavam os criminosos. Você quer saber o resultado? A polícia de El Salvador prendeu 72 mil pessoas em 18 meses. E dessa vez, meu amigo, eles permaneceram presos. Hoje, El Salvador testemunha uma transformação que muita gente considerava impossível. A taxa de homicídio caiu 98%. Roubos e extorsões diminuíram 75%. O turismo aumentou 95% em 2 anos. E os investimentos estrangeiros, agora com um país seguro, triplicaram. As ruas que antes estavam desertas, agora você encontra crianças brincando até tarde da noite. Restaurantes e comércios que antes fechavam desesperados e com medo, agora funcionam, gerando emprego e prosperidade para a população. Nos Estados Unidos, vemos um paralelo bem interessante se formando. Donald Trump assumiu seu segundo mandato com uma missão clara: reformar profundamente o sistema americano, combater a criminalidade nas fronteiras e nas grandes cidades e reduzir o tamanho do estado que destrói o crescimento econômico. Porém, suas primeiras ordens executivas enfrentaram o mesmo problema de Nayib Bukele. Elas foram travadas e barradas por juízes federais. Para você ter uma ideia, a reforma migratória, que é fundamental para controlar a crise na fronteira, foi barrada em menos de 48 horas. E é nesse contexto que o Elon Musk aparece como uma figura central nessa situação. Donald Trump nomeou Musk como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, um novo órgão dedicado a cortar qualquer gasto e modernizar o governo. Musk, que é conhecido por transformar indústrias inteiras como a Tesla e a SpaceX, aceitou o desafio
desafios sem receber salário, motivado pelo desejo de tornar o governo mais eficiente e voltado para necessidades reais do cidadão. Mas o Elon Musk acabou ficando muito frustrado com a forma que os juízes estão tratando as novas diretrizes de Donald Trump, e ele falou isso no Twitter. A vontade do povo americano, expressa democraticamente nas urnas, está sendo sistematicamente bloqueada por burocratas não eleitos. Como quebrar esse ciclo que impede qualquer mudança real? Aqui, meu amigo, ele estava demonstrando a frustração que ele tinha com esses juízes que estavam bloqueando as atitudes de Donald Trump. Mas foi aí que Nayib Bukele respondeu também no Twitter. Ele disse: se você não remover os juízes corruptos, você não pode consertar o país. Eles formarão um cartel, basicamente uma ditadura judicial, e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que os colocou em seus assentos. O Elon Musk, quando viu essa resposta de Nayib Bukele, na hora ele também respondeu: a única maneira de restaurar o governo do povo na América é fazer o impeachment de juízes. Ninguém está acima da lei, incluindo juízes. Foi o que foi preciso para consertar El Salvador, e o mesmo será aplicado na América. E essa conversa toda e tudo que está acontecendo em El Salvador não está aparecendo só no Twitter. Até o Trump comentou em uma entrevista sobre Nayib Bukele de El Salvador. O presidente disse que Bukele transformou o país mais violento do hemisfério no mais seguro em tempo recorde. Talvez tenhamos algo importante a aprender com esse sucesso. Essa troca de ideias que eu acabei de te mostrar mostra que tanto Donald Trump como o Elon Musk estão abertos para escutar o que realmente funciona, e não esses professores esquerdistas que dizem que todo mundo é uma vítima da sociedade ou que os juízes estão apenas interpretando a lei. O povo quer o quê? Segurança, e quer que as leis sejam de fato respeitadas. Quando olhamos para o Brasil e o sistema de justiça, o STF é o que mais vem chamando a atenção dos brasileiros, principalmente por meio do ministro Alexandre de Moraes, que cada vez mais aparece em evidência no país. O ministro já coleciona embates públicos com o ex-presidente Bolsonaro, com Elon Musk e até com as redes sociais. Mas enquanto o STF vem chamando muito a atenção e gerando diversos embates, tem outro problema gigantesco que está deixando a população desesperada e é praticamente ignorado pela mídia tradicional. A gente bateu todos os recordes da história de número de prisões. Foram mais de 208 mil criminosos presos. Só que para cada 5 indivíduos presos no Brasil, 1 está efetivamente preso no sistema prisional, 3 estão condenados, mas em liberdade, ou procurados pela justiça, ou conseguiram algum benefício, e um outro indivíduo sequer foi condenado, foi absolvido pela justiça. Batemos recorde histórico de prisões em 2023 e em 2024, mas a maioria deles está de volta às ruas em menos de 30 dias. E o pior, muitos homicídios são cometidos por pessoas que já prendemos pelo menos 3 vezes. Como o povo brasileiro vai ter segurança se a polícia prende, mas a justiça acaba soltando em pouquíssimo tempo? A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será, um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? O governo precisa urgentemente resolver esse problema com a justiça brasileira se ele quiser de fato trazer segurança para a população. Mas enquanto El Salvador avança e os Estados Unidos consideram mudanças estruturais, o Brasil, sob o comando do governo Lula, caminha na direção oposta. O contraste não poderia ser mais claro ou mais preocupante. Em um discurso que chocou famílias de vítimas de violência, o presidente Lula declarou lá atrás que estava cansado de ver a polícia prendendo jovens apenas por furtar um celular. A palavra apenas mostra o quanto Lula está completamente desconectado da realidade. Roubar um celular de um cidadão brasileiro é algo muito, mas muito ruim. O celular hoje não é um item de luxo, é uma ferramenta de trabalho que contém dados pessoais, as suas redes sociais, os seus e-mails, as suas contas bancárias, é praticamente parte da vida da população. E quando você para olhar um Uber ou uma pessoa que trabalha no iFood, o celular hoje é praticamente o ganha-pão dessa pessoa. Mas o governo atual insiste nessa narrativa de humanizar o pequeno crime e deixa cada vez mais os criminosos à vontade e desmoraliza a polícia brasileira, que vê a impunidade crescendo no nosso país. Só para você ter uma ideia do nosso problema, enquanto Nayib Bukele prendeu um monte de gente que estava vinculada ao crime lá em El Salvador, o ministro da Justiça do Brasil já se disse preocupado que a nossa cadeia está muito cheia e que talvez prender não seja a melhor punição. A política de desencarceramento defendida pelo governo atual está criando um ciclo vicioso. Prisão, soltura, mais crimes, mais vítimas inocentes. O maior problema que a gente tem hoje é reincidência criminal. Todos os bandidos, né, nos seus 99%,
quando a gente faz a prisão, já tem passagem criminal. Aí vocês prendem e mandam soltar. Exatamente. O que a gente está vendo aqui é um confronto direto entre duas visões de mundo. Uma baseada em resultados concretos que levaram El Salvador a ser um país extremamente seguro. E uma outra visão que é baseada em ideologia, que defende a vítima, que problematiza a sociedade, mas não culpa o verdadeiro criminoso, e isso nunca funcionou em lugar nenhum. Bukele foi criticado internacionalmente por suas medidas, mas quando questionado sobre essas críticas, respondeu com uma pergunta simples. Eles me chamam de ditador, mas meu povo está seguro pela primeira vez em décadas. O que você escolheria? Ser chamado de ditador ou trazer segurança para sua população? E aí, meus amigos, é essa pergunta que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Até quando a gente vai sacrificar a vida da população de bem, que trabalha, que estuda, que luta para crescer na vida, em troca de proteger criminosos que não estão nem aí para nossas leis? Mais uma vez, comparem os números. El Salvador reduziu sua taxa de homicídio em 98%, enquanto o Brasil permanece como um dos países com o maior número de homicídios do planeta. Em São Paulo, apenas 8% dos homicídios são solucionados. O resto, meus amigos, é muito difícil você saber quem foi que cometeu o homicídio. No Brasil, a maioria dos presos são reincidentes. O sistema claramente não consegue reabilitar. El Salvador tinha presídios superlotados, controlado pelo crime organizado, e hoje tem o sistema prisional mais eficiente da América Latina. A experiência de El Salvador demonstra uma verdade que o governo Lula não quer ver. O problema não é a falta de dinheiro, não é a falta de cadeia, nem a falta de policiais. O problema está no sistema judicial, que muitas vezes facilita a vida do criminoso e coloca a vida da população em risco. E o conselho que o Nayib Bukele deu para o Elon Musk implementar no governo Trump deixa muito claro que, se você quiser de fato proteger a sua população, você precisa brigar com quem está travando essa evolução. E se você acha que tudo isso é só conversa, presta atenção. O Nayib Bukele já tinha dito para Donald Trump que El Salvador aceitaria presos que não são salvadorenhos de outros países na prisão de El Salvador, que é considerada a pior do planeta. Trump achou bem interessante, só que quando ele disse que faria isso com presos nos Estados Unidos, a justiça na hora barrou. Sabe o que o Trump fez? Ele mandou os presos venezuelanos mesmo assim, ignorando a ordem da justiça. Então, quando Nayib Bukele fala que Trump tem que bater de frente com os juízes, Trump mostra que começou a ouvir esse conselho de Nayib Bukele. Sabendo de tudo isso, o Brasil precisa fazer uma escolha. E quando eu falo Brasil, eu não tô falando só do governo Lula, porque sinceramente é muito difícil você esperar que o governo Lula trate a segurança pública como algo extremamente importante. Eu tô falando de você, brasileiro, porque se no ano que vem, quando a gente vai escolher um novo presidente, você votar numa pessoa que diz que tá preocupado que alguém tá sendo preso porque furtou o celular ou que quer humanizar o crime, desculpa, mas você merece a insegurança desse país. Não dá mais pra gente aceitar insegurança como algo normal. Hoje, onde eu moro em São Paulo, eu tenho medo de sair na rua, de fato. Eu tenho medo e eu vejo toda hora alguém sendo assaltado, porque não existe segurança de fato. E a pessoa que tá assaltando já foi presa 1, 2, 3, 20 vezes e volta pra rua. O que você prefere? Algo como El Salvador, onde o preso, quando é preso, ele não sai mais. Principalmente quando o crime é bem pesado. O cara que cometeu um crime pesado, ele vai dar adeus pra vida com a sociedade. O cara que cometeu um pequeno crime, um crime que o Lula quer humanizar, esse cara também vai se lascar, porque lá em El Salvador, além de ser preso, o cara começa a trabalhar. Por que ele trabalha? Porque Nayib Bukele deixa claro que lá o povo não vai ficar pagando pra preso ficar comendo e fazendo festa dentro da cadeia. Muito pelo contrário, o preso tem que pagar pelos custos que ele gerou na sociedade, os prejuízos por ter aterrorizado a população, e vai pagar também pela comida que ele tá comendo na cadeia. Mesmo que El Salvador seja um país pequeno, vamos comparar. Você tem o Brasil, que tem uma situação péssima, e você tem o pequeno El Salvador, que mudou praticamente o futuro de toda uma população. E agora isso está sendo aberto para o mundo inteiro. Entenda, Donald Trump, que hoje comanda a maior economia do planeta, viu aquilo como algo positivo e pretende implementar muitas coisas que aconteceram em El Salvador para melhorar a segurança dos americanos. Por que o Brasil não pode aprender com isso? Por que o Brasil não pode começar a olhar para os direitos humanos das pessoas humanas e não direitos humanos para pessoas que cometem crimes não humanos? Essas pessoas precisam pagar, e não é pagar com a saidinha, pouco tempo na cadeia, é pagar de fato. A população tem que ter segurança e o criminoso tem que ter medo de cometer o crime. Tem que entender que a punição não é aquela de ficar 30 dias presos e voltar na rua, e sim que uma vez que ele é pego cometendo um crime, ele vai pagar pro resto da vida dele. Mas me conta você, dá pra fazer alguma coisa semelhante aqui no Brasil? Deixa nos comentários o que você faria para aumentar a segurança brasileira, o que você mudaria no nosso sistema judicial para que a gente pudesse se sentir seguro no nosso país. E lembra que se você gosta de conteúdos como esse, lembra de se inscrever nesse canal, deixar um like para você avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Um abraço!